assunto que a gente vai conversar hoje é sobre anatomia e morfologia e fisiologia de peixes, certo? A gente vai comentar rapidamente sobre esses aspectos anatômicos, morfológicos e fisiológicos de peixes. Tá vendo que no final da nossa aula aqui, aí depois eu vou passar outras atividades para vocês assistirem. Então, posso começar a compartilhar, gente? Eu espero mais alguém chegar. Ô, professor, aí ela disse que ia almoçar, já retorna. Mas ela está aqui online, né? Ela vai almoçando e vai conversando aí. Bom, beleza. Deixa eu então passar aqui, deixa eu ver se eu consigo, para a gente começar a compartilhar com vocês. Pronto, já com vocês, por favor, depois me dão um feedback aí, ver se tá, porque para mim só consigo ver a tela que eu estou passando. Tá tudo ok aí? Tudo ok. Bom, o que é que vocês estão vendo aí, para confirmar comigo? A capa, morfologia e fisiologia de peixes. E um peixe se mexendo, é isso? Parado. Tá, aqui o peixe não tá se mexendo, não. Acho que ele mexe se botar na modo de apresentação. Mexe-se como, Suzane? Foi Suzane que falou? Acho que bota no modo de apresentação para ver se vai. Eu coloquei no modo apresentação. Não, era lá. Era lá mesmo, só que era só colocar como apresentação. Faz F5 lá. Oi? Dá um F5. Ah, um F5? Não, apresenta e depois aperta F5. Eu já coloquei para apresentar aqui. Não apareceu pra gente, não. Deixa eu tentar de uma outra forma aqui. Deixa eu colocar para apresentar. Talvez esse aqui seja possível, não. Só um segundo. Tem gente que está chegando agora, né? Daí na aula. Já está todo mundo vendo aí? Sim. Sim. Mas a animação não, né? Não. Tudo bem. Aperta F5 aí para apresentar. Eu já apertei. Tá aparecendo pra gente. Pela mínima aqui. Coloca a apresentação nos slides. Tá aparecendo não, professor. Sim. E agora? Ainda não. Não, alguém disse volta a apresentação de slides. Ali, lá em cima no guia, apresentação de slides, lá em cima, na parte superior. Sim. Coloca, deixa eu ver aqui, onde é que tá? Aqui. Eu acho que aí vai sair de novo. Não sei, né? Diga. Deixa eu olhar aqui no meu. Quem está falando? É a Elane? Adriele. Adriele. Eu não estou vendo, agora que eu estou vendo. Me Peraí, ajuda aí, Adriele, diz aí. Eu vou dar um jeito aqui. Vamos ver se vai... Coloca, tá vendo lá embaixo, onde é que tem o zoom lá embaixo? Sei. Coloca no que tem um livrozinho, à esquerda, à esquerda. O que tem aqui. Isso, aperta aí para ver. Agora foi. Foi? Tudo ótimo. Perfeito, então. Obrigado, viu, Adriele? Então vamos começar aqui, né? A falar sobre morfologia e fisiologia de peixes. E aí a gente, quando começa a falar sobre esse assunto, a gente já toma um susto ou fica meio assim, porque existe um número grande de formas, de formatos de peixes. Ou seja, tem peixe que parece com tudo, menos com peixe, né? A gente tem aí umas figuras, né? O sunfish, tem formato estranho aí, então nem sempre tem aquele formato mais parecido. Lionfish, que é cheio de como se fosse espinhos, né? O próprio cavalo marinho é uma espécie de peixe e que nem sequer parece um peixe, como a gente muitas vezes entende. Então tem um número grande de peixes, a gente vai tentar desvendar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro a gente tem que entender a classificação zoológica dos peixes, e eles, basicamente, existe um número grande, existem peixes que estão sendo descobertos a todo dia quase, mas existe uma subdivisão zoológica que a gente consegue dividir os peixes em 3 grandes grupos. Nos agnatas, que tem mais ou menos 50 peixes dentro desse grupo, são aqueles peixes que não têm mandíbula, e a boca dele é como se fosse uma ventosa,
né? Boca circular. Por isso que são chamadas agnatas, ou seja, que não tem a boca, a forma como os dentes, assim, então, como se fossem ventosas. E desses peixes, não tem muitos peixes de tanto interesse zootécnico, tanto interesse econômico. A gente pode citar o exemplo, as lampreias, peixe-bruxa e alguns outros que têm a boca nesse formato e tem um formato desse jeito. Então, tem os peixes condrictes. Esses peixes têm mais ou menos 800 espécies de peixes, pode ter um pouco mais do que isso. Eles são caracterizados por terem o esqueleto cartilaginoso. E aí a gente tem os tubarões e as arraias, são mais comuns para a gente entender essas espécies de peixes. E os actinopterygii são mais de 21 mil espécies de peixes e cada vez se descobre mais. São aqueles peixes que são classificados por terem o esqueleto ósseo. Eles também são chamados de teleósteos, tem a infraclasse teleósteo, e onde se engloba a maior parte dos peixes de interesse econômico para a gente: sardinha, dourado, cioba, tilápia, surubim, tambaqui, jundiá, truta, pacu, e todos esses peixes de nosso conhecimento, na maior parte deles, esses peixes ósseos, são da classe Actinopterygii, que é a classe de maior importância. Certo? Então, primeiro a gente tem que entender essas 3 classificações aí. E aí, a gente tem aí... Boa tarde, gente. Boa tarde, professor. Boa tarde, quem está falando? A Yali. Olá, Yali. Você estava almoçando, foi? Oi, professor. Terminei agora. Terminou, já está agora. Descanse, relaxe, né? Para a comida descer direitinho. Já tá dando sono. E mas não vai dormir, não. Se você deitar, dorme. Então, não se deite ainda. Já comecei a falar um pouquinho aqui sobre anatomia, morfologia e fisiologia de peixe. Tá certo, Yali? Ok, professor. Vou acompanhar aqui. Tá bom, vamos continuar, então. Então, continuando, né? Então, dentro desses grupos tem essas espécies de peixes aí, por exemplo, peixe-bruxa, que é esse primeiro peixe aqui. Deixa eu olhar aqui. Esse primeiro peixe aqui, né? Ele tem a boca na forma de uma ventosa, né? Do grupo Lagnatas. Os tubarões, as raias, que tem o esqueleto cartilaginoso, muito comum no nosso entendimento. E esse outro peixe aqui, se não me engano aqui, um atum, é um peixe do esqueleto ósseo, da classe Actinopterygii, certo? Vamos conhecer quais são essas partes dos peixes. Primeiro, conhecendo ele por fora, né? Essas partes dos peixes. Claro que eu disse que tem uma infinidade de formas e formatos de peixes, mas algumas das suas estruturas externas são muito comuns entre os peixes, às vezes com algumas adaptações diferenciadas. Por exemplo, os peixes têm nadadeiras, a maior parte deles tem nadadeiras, ou também chamado barbatanas, que é a mesma coisa, viu, gente? Uma nadadeira ou barbatana. No caso aqui dessa espécie de peixe, dessa figura, desse desenho clássico, né, de uma espécie de peixe, a gente sabe que ele tem aqui a boca. Vocês estão visualizando a setinha do mouse? Sim. Sim, professor. Ok, a boca, os olhos. Sim, professor. Ok, os olhos bem proeminentes. E tem suas nadadeiras, né, aqui, ou barbatanas. Onde essa espécie de peixe aqui, ele tem 2 nadadeiras ou barbatanas dorsais, porque ficam no seu dorso, né, a parte de cima, uma mais espinhosa e outra mole. Existem peixes que só tem uma também. Existem peixes que tem uma só espinhosa, então tem essa diferença também entre os peixes. Mas aquelas nadadeiras que se encontram na parte de cima, a parte dorsal, são chamadas nadadeiras dorsais ou barbatana dorsal. Tem a cauda, né, que é também chamada nadadeira caudal, ou barbatana caudal, como está aqui o nome. Temos aqui as nadadeiras peitorais, ficam lateralmente ao corpo. As nadadeiras pélvicas ficam abaixo do animal aqui, normalmente em pares, tanto a nadadeira peitoral quanto a nadadeira pélvica são em pares. Temos alguns peixes também tem a nadadeira anal, fica aqui próximo ao ânus, o ânus que fica aqui nessa região, o ânus do peixe. Então, eu acredito que essas estruturas que eu falei, as narinas aqui, que tem pequenos orifícios próximos aos olhos, né? Então, essas estruturas que eu falei já é de conhecimento de vocês, não é isso? Acho que isso, questão de vocês saberem nadadeira, boca, olhos, cauda, isso aí vocês já sabem, né? Já reconheceriam de imediato e identificariam essas estruturas se eu mostrar para vocês, se eu mostrasse uma figura para vocês sem ter falado nada, não é isso?
Não é isso, Yali? Yali? Sim, professor. Ah, tá certo. Yali é a única que me responde, né? Que o povo fica calado. Então, por favor, Yali, não me deixe no vácuo, tá bom? Ok, professor, tô aqui. Qualquer coisa, depois eu vou ali que eu vou comer uma sobremesa. Viu? É, tá bom. Então, vamos lá. A maior parte dos peixes também são cobertos por escamas, e tem vários tipos de escamas. Tem peixes que são desprovidos de escamas, tem peixe que não tem escama, e tem peixe que tem o corpo parcialmente coberto por escamas. Às vezes tem escama só na parte dorsal. Então, tem diferença entre os peixes também. Mas, normalmente, esses escamas cobrem o corpo externamente aos peixes. Bom, deixa eu ver aqui. Temos também externamente ainda uma estrutura, assim, essa região aqui que liga, né, a nadadeira caudal ao corpo do animal é chamado pendúnculo. Tá direcionado aqui, mas toda essa região aqui é chamada de pendúnculo caudal. É a região que liga a cauda, ou seja, essa região de ligação entre a cauda e o corpo do animal. Aqui a gente tem o ânus do animal, um orifício bem pequenininho aqui. Temos uma estrutura, o opérculo, que é como se fosse uma tampinha aqui. A maior parte dos peixes tem. Ela se abre e ajuda na respiração. É como se fosse uma tampa, ajuda para as brânquias, que é um órgão interno, por onde os peixes fazem as trocas gasosas e conseguem respirar. Então, o opérculo ele faz essa abertura. É como o peixe filtra também a água entra pela boca e sai pelas brânquias. E aí, para isso, o opérculo tem que se abrir. Quando esse opérculo abre, né, que essa tampinha, às vezes, um pouco mais dura. E temos também aqui, para a gente finalizar, a linha lateral. Se você pegar a maior parte dos peixes, tem uma linha aqui, quase que invisível, né, durante todo o corpo do animal, serve para o animal sentir a água. É como se fosse um olfato dentro da água, além das narinas que ele já tem, ele sente as massas de água, saber a temperatura, saber se tem sangue, então ele consegue às vezes sentir por diferenças, né, de densidade. Então tudo isso é um órgão sensorial, né, que fica externamente aqui ao corpo do animal, uma linha chamada linha lateral. Com isso a gente finaliza aqui, né, as nadadeiras, boca, olhos, opérculo, pendúnculo caudal, linha lateral, ânus, as escamas. Ok. Tem alguma coisa difícil isso que eu falei, Ali? Não, né? Não. Por exemplo, se eu botar uma figurinha dessa, isso é questão de primário, botar uma figura dessa, um desenho desse, numa prova e digo para vocês descreverem aí as estruturas, eu acho que não é difícil não, né? Professor, tranquilo. Pois é. Quem foi que falou? Foi o Luciano? Luiz. Luiz. Ah, beleza, Lula. Ok, Luiz. Então, vamos lá. Continuando. Deixa eu só olhar que às vezes tem gente para entrar e eu não olho, tá ok. Ok. Ok, vamos continuando. Aqui eu não consigo, eu só consigo ver a tela aqui, viu, gente? A gente também, por exemplo, vem desse outra espécie de peixe, né, peixe cartilaginoso, ele tem algumas diferençazinhas. Né? Quem pode me dizer a diferença para aquele peixe lá, né, que eu mostrei agora, esse aqui? Quem pode já descrever alguma diferença aí? Que tem aqui que não tem lá? Primeiro que não tem escamas, né? Na verdade, tem escamas, viu? São um pouquinho diferente. Não tem um nome, mas ele tem umas escamas um pouquinho diferenciadas. Tanto é que alguém já passou a mão assim no tubarão? Já. Não. É difícil. Né? Deus é mais, não mesmo. Não, às vezes até ele já batido. Você passa a mão, ele parece uma lixazinha. A maior parte, né? Que tem tubarões e tubarões. Ou às vezes é um pouco mais liso, é porque as escamas deles é um tipo de escama bem pequenininha. Mas aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, certo? Mas assim, primeiro não tem escama, ele tem, viu, gente? É diferente daquele tipo de escama, mas tem. Mas fora isso, qual a estrutura aqui que tem no tubarão que não tem aquele peixe? Oi, quem falou? O opérculo. Duas pessoas falaram aí, Luiz e quem? Oi, professor. Mia. Mia. Não entendi. Mia? A Miriam. Isso. Ah, Miriam. Eu entendi Mia. Eu já ia mirar aqui. Mia. Ah, tá. Estão brincando, viu, Miriam? Eu creio que fendas braquiais diferencia um pouco.
Muito bem, viu, Miriam? Faltou você na última aula, viu? Onde é que você estava? Que você não foi não Eu estava na estava última aula. viajando, professor, no projeto. Foi mesmo? Foi bom o projeto? Eu pedi para uma pessoa avisar, não sei se... Eu acho que ela avisou, né? Me disseram que você não assistiu a aula, que eu não quis. Não. Professor, que é isso, professor? Tá gravado, né? Complica. Tô brincando, Miriam. Avisaram sim, viu? Eu tentei assistir, mas lá não pega não, internet. Tem que ir para a cidade, hein? Eu estava dentro dos matos. Não, tudo bem. Avisaram sim, não tem problema também. A gente só mais bateu um papo bem rápido na última aula, Mas certo, eu Miriam? assisti quase todo a primeira aula, que é um pouquinho tenso, né? Mas eu assisti quase toda. Tá, ok. Perfeito, não tem problema. E a gente vai tentar gravar as aulas para vocês assistirem também. Alguém abriu o microfone aí, se alguém puder desligar ou dar um mute. Professor, Oi, você fala, fez uma Luciano. pergunta aí, a diferença entre um e outro, né? O que é que tem lá que não tem aqui, que não tinha na figura passada? Diga aí. Na minha opinião, não sei, né? Estrutura óssea e eu tenho espinha? Tem, a principal diferença é essa, mas estou dizendo assim, na figura que eu mostrei, né? Na figura que está aí, né? Das estruturas dos nomes que estão aí. O que é que tem aí que não tem lá? Acho que o Luiz falou, Miriam falou também. Mas pode falar também, Luciano. Deixa eu dar uma analisada aqui, então. Tá. Mas Miriam já viu, o Luiz já viu, e acho que todos vocês já viram. A principal diferença aí, uma das grandes diferenças, é que esses peixes, esse grupo de peixes, eles não têm opérculo. Ele tem fendas branquiais, que tem a mesma função, mas é um pouquinho diferente, né? Tem a mesma função de também retirada de água, de filtragem, mas não tem aquela tampinha, né, que serve para proteger as brânquias. Certo, gente? É a principal diferença. Claro, existem diferenças anatômicas também, né? Formato de boca, formato de nadadeiras, mas você vê, tem nadadeiras dorsais, tá vendo aqui? Ele tem nadadeira caudal ou barbatana, é a mesma coisa, viu, gente? Barbatana é um nome antigo, essa figura é antiga, né? Mas é a mesma coisa, nadadeira ou barbatana. Opa. Tem nadadeiras pélvicas e tem nadadeiras peitorais, certo, gente? Então, e aí a grande diferença aqui, as fendas branquiais em relação ao opérculo na outra espécie de peixe aqui que eu mostrei. Se a gente for ver aqui, esse opérculo aqui, ó, essa tampinha que os peixes têm. Ok? Tranquilo, Luciano? Você viu aí? Tranquilo, vi sim. Inclusive, eles também têm linha lateral, viu, gente? Só que é bem mais pouco perceptível, né? Bem mais fininha, mas também tem, viu? Vamos conhecer ele agora por dentro, né? Ver o que é que tem nos peixes por dentro. Peixe como é uma máquina de nadar mesmo. E ele tem externamente toda a sua estrutura voltada para nadar e internamente também para viver dentro da água, né? Respirar dentro da água. Dentre essas estruturas, a gente pode destacar aqui as brânquias ou guelras, que vocês estão vendo a setinha, né, que eu estou apontando. Sim. Né, que é uma estrutura que fica protegida pelo opérculo, é o que serve para o peixe respirar, onde fazem as trocas gasosas. Aí alguém me pergunta, como a gente respira por qual órgão? Não é que respira por qual órgão, né? O órgão que é responsável pelas trocas gasosas em nós, seres humanos, é qual, gente? Pulmão. Pulmões, né? Pulmões, tá certo. Existem peixes que têm pulmões, viu, gente, também. Existem peixes que têm pulmões, chamados peixes pulmonares, mas são, vamos dizer assim, exceções, ok? A maior parte dos peixes fazem essas trocas gasosas, retirando o oxigênio pelas brânquias, ok? Fazendo essas trocas gasosas pelas brânquias. Existem peixes que fazem pela pele, né? Trocas gasosas pela pele, assim como anfíbios. Anfíbios fazem também, a maior parte deles, trocas gasosas pela pele também, além de também terem pulmões. Existem peixes que têm pulmões. Deixa eu citar aqui, por exemplo, o pirarucu. Alguém conhece o peixe pirarucu, aquele peixe da Amazônia, bem grandão? Conheço. Ele toda vez tem... Quem foi que falou? Elane. Eu não falo, não. Elane conhece, né? Aquele peixe tem que subir toda vez a superfície para respirar. Ele tem também brânquias, entendeu? Mas ele vem para respirar, já que é muito grande, precisa de muita troca gasosa. Então ele tem também pulmões, né? Às vezes pulmões adaptados, primitivos, mas também tem. Vamos voltando aqui para a figura, certo? Todo mundo vai olhando para a figura. Bom, então temos aqui as brânquias, também chamadas de guelras, viu? Mesma coisa. Aqui a gente tem o coração, ele fica aqui bem pertinho das brânquias, né?
Temos aqui, nessa parte amarelada aqui, gente, o fígado. Elane mesmo sabe bem, né? Ele já abriu muito fígado, não foi? Já cortou muito fígado, né, Elane? Sim, sim. Muda de cor, né? Depende do Depende da situação. Até nós mesmos, né? Se a gente se alimenta mal, nosso fígado muda de cor. Imagina aí, Luiz, fígado do Luiz já deve estar meio ruim, né, Luiz? Então depende de cada um, né? Eu fui no médico, tô brincando, viu, Luiz? Porque depende de cada alimentação. Se a pessoa, por exemplo, gosta de comer muita gordura e toma muita cerveja, o fígado vai ficar numa situação diferente, em cor diferente. Os peixes é a mesma coisa. Não que os peixes vão tomar cerveja, entendeu, gente? Mas às vezes eles mudam um pouquinho de cor, mas tem uma coloração da mesma cor do fígado bovino que a gente come. Certo? Nesse caso aqui, a figura está bem amarelada, né? Está bem gorduroso, vamos dizer assim, esse fígado. Deixa eu pensar que tem a coluna vertebral, gente. Tá vendo aqui? Tem os ovários, que é um órgão reprodutivo feminino. Ele é coberto de músculos. Certo? A linha lateral ela é externa, né, na parte lateral. O pendúnculo caudal aqui, gente, é externo também. Essa região de ligação da nadadeira caudal com o corpo. E aqui a gente tem fígado, o estômago. Cadê aqui? O estômago está aqui dentro, né, esse amarelo mais alaranjado. E os intestinos, que ele está lá, você vê que está tudo aglomerado, todos os órgãos aglomerados nesse espacinho aqui no peixe. Então fica tudo muito junto, tudo ali bem apertadinho. E o intestino também, que aí está junto, o intestino grosso, o intestino delgado, ele está todo aglomerado ali, dependendo da espécie de peixe, maior ou menor, tá, esse intestino. E a gente tem um órgão novo aqui, uma estrutura nova, que não sei se vocês conhecem, que é a estrutura que ocupa grande parte aqui do corpo, da parte interna do animal, onde ficam os órgãos, que é a chamada bexiga natatória. É uma bolsa com oxigênio que se enche ou esvazia para manter a flutuação na profundidade desejada, sem esforço. Ou seja, é através dessa bexiga natatória, que é uma bexiga mesmo, é um saquinho de ar que o animal enche, né, para flutuar ou esvazia quando vai afundar. Então tem mais ou menos essa estrutura. Além também daqui, a gente tem as nadadeiras aqui numa outra figura, nadadeira anal, pélvicas, peitorais, dorsais, ou dorsal, que aqui no caso é só uma, e caudal, visto que vocês viram anteriormente. Pessoal, tem umas perguntas para fazer para vocês. Posso fazer? Sim. Pode. É uma pergunta muito difícil. Pode ser, Yali? Yali? Tá Deve aí ter ainda? comer a sobremesa. Começa. Tudo bem, então o Yali não vai responder, mas outra pessoa pode responder aí. Preste atenção que a pergunta é muito difícil. Mas silêncio por enquanto, viu, gente? Vamos lá. Ao comprar peixes para o seu aquário, hipoteticamente você tem um aquário, você observou que o dono da loja colocou os peixes em um saco com água do aquário e amarrou. E em seguida ele disse para você colocar o saco fechado na água por 20 minutos. E só depois desse tempo, de pelo menos 20 minutos, você soltar os peixes e soltar os peixes do saco no seu aquário. Explique por que ele fez essa recomendação. Entenderam, gente? Vou falar de novo. Ao comprar peixes para seu aquário, tá? Calma, ainda não, gente. Ainda não, que eu vou dar o prêmio para vocês, quem responder. Ao comprar peixes para seu aquário, você observou que o dono da loja colocou os peixes em um saco com água do aquário e amarrou. Em seguida, ele disse para você colocar o saco na água do seu aquário por 20 minutos e só depois soltar os peixes do saco em seu aquário. É tanto aquário, né? Explique por que ele fez essa recomendação. Deixa eu ver aqui. Tem gente falando aqui no chat, eu não consigo ler tudo. Carol, tá só rindo, né, Carol? Tudo bem. Quem pode me explicar, gente? Professor, A Mia, professor, a Mia, tá desesperada aí. A Miriam. Cadê Miriam? não, eu tô desesperada, não. É porque é a única coisa que eu acho que eu sei. Eu acho. Não sei se alguém tem aquário. Só um instantinho, Miriam. A Miriam tava levantando a mão agora que eu vi, Miriam, desculpa. Mas assim, quem já foi comprar, quem tem aquário em casa, eu nem perguntei isso para vocês, né? Mas tudo bem. Quem tem aquário em casa, quando compra, se o cara for um bem vendedor, o cara vai dar algumas recomendações. E uma das recomendações é essa.
Não abre o saco, deixa o peixe lá dentro do saco, deixa um tempinho. Elane não pode responder, porque Elane já faz muito isso. Pô, Mas- droga. Queria ganhar um pontinho. Calma. Deixa eu ver aqui para dar um ponto. Um ponto, era um ponto? Eu disse, falei de um ponto. Você falou que ganhar alguma coisa. Hã? Só um instantinho. Volta Ganhar já, um peraí. prêmio, alguma coisa. Ganha um prêmio, né? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Tá bom. Quem quer responder? Miriam, fala, Miriam. Por que ele dá essa recomendação? Olha, professor, segundo um vídeo que eu vi há muitos anos atrás, ele tem a ver com a temperatura, porque quando ele sai de lá, né, do aquário, ele está numa temperatura específica, e quando ele vai para o outro, a temperatura da água é diferente, então ele tem que se adequar àquela temperatura. Tem uma palavrinha para isso, mas como faz muito tempo, eu esqueci. Aclimatação. Psilotérmicos, aclimatação. As pessoas são psilotérmicos. Luciano levantou a mão, gente. Fala, Luciano. Só um instantinho, Miriam. Fala, Luciano. Luciano levantou a mão. Nada? Professor, Oi, Ali. uma dúvida. Você tá falando do que eu não tava na aula, não. Ah, eu tô comendo sobremesa, tá? Fez o negócio ali. Tá. Daqui a Isso aí eu acertei, merece um prêmio, hein? Assim, Ali, a gente fica fazendo uma pergunta aqui para ver quem responde. Aí daqui a pouco tem outra pergunta, aí se você souber, você responde, tá certo? Daqui a pouco eu vou... E aí quem responder ganha ponto. A Miriam respondeu alguma coisa, mas ainda ficou assim, sabe, Miriam? Sabe que eu ainda fiquei assim? Não sei o termo técnico. Quer falar, Adriele? Fala. Pelo que eu lembro, os peixes, eles são animais psilotérmicos, né? Que são aqueles que a temperatura é ajustada de acordo com a temperatura do ambiente. Então, eu acho que se você colocar o animal assim rapidamente, sem seguir essa recomendação, o animal pode ter um choque térmico, de certa forma. Então, ele poderia morrer, não se acostumar a morrer. É mesmo, né? Ô, professor, tá escutando agora? Tô escutando, fala. Eu concordo com a Miriam e a Adriele. É a questão na minha opinião, não sei se está certa, a questão da adaptação, né? De sair de um lugar e colocar em outro. Aí coloca lá na forma, depois com 20 minutos, para se adaptar à temperatura da água, né? Tem razão. Então, todos certos e não sei se foi porque eu passei logo aqui a tela, né? Que eu passei rapidinho, tentei voltar, mas deu para ler. E os peixes, eles são psilotérmicos, ou também chamados exotérmicos, ectotérmicos, que a temperatura do corpo muda de acordo com a temperatura do meio ambiente. Então, se, por exemplo, a água está fria, a temperatura do corpo dele vai esfriar. Se a água está quente, a temperatura dele esquenta. Só que isso leva um tempo. E quando você pega um peixe que está numa temperatura lá no aquário, lá na loja de venda desse peixe ornamental, a água está numa temperatura X, quando você pega ele e leva até em casa, provavelmente leva no carro, se leva no sol, não sei, você soltar logo ele pode ter um choque térmico, como falou a Adriele Canabarro, e pode até morrer. Então, por isso que deixa lá até mudar a temperatura, depois você vai misturando aos pouquinhos a água e só depois solta o peixe. Né? Porque se você soltar direto, ele normalmente morre. Se a temperatura ou a água for muito diferente. Certo? Muito bem, aí a Adriele, Miriam também acertou. E Luciano também acertou, né? Os três acertaram, foi? Mais alguém? Ninguém? Só os três mesmo, para ganhar um ponto? Eu acertei o que a Yali foi fazer, viu? Só acho que eu também mereci. Tudo bem, a gente vê. Mas assim, vai ter outras perguntas. Ô, Suzane. Olha, não, claro que a pessoa tem que, depois de almoço, né, comer uma sobremesinha. Não é ou a pessoa não pode comer. Não me comprometa, né? Então, pronto. Tá certo. Bom, vamos lá então continuar. Eu vou... Miriam, quer um ponto, Miriam? Ou não? Não valeu muito. Mas é óbvio. Tudo bem. Miriam, quem mais? Adriele quer? Luciano? Eu quero, professor. Eu não faço questão de ponto também, viu? Com certeza. Tudo bem. Luciano, Miriam, Adriele não? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz também não. Então fica só Luciano e Miriam. Vai ter mais chance, tá certo? Tô brincando, viu? Tudo bem também. Então vamos passando. Pessoal, eu não faço questão de ponto não, viu?
principalmente que a gente está remotamente, e eu não estou nem aí para ponto também. Então, quem quiser ponto, eu vou dar. Primeiro pelos 3 só, né, que responderam, então na próxima vocês respondem. Vamos continuando. Vamos falar sobre essa morfologia, o formato do corpo dos peixes. A maior parte dos peixes, eles possuem uma simetria bilateral, ou seja, o formato do peixe, das espécies de peixe, ele tem a mesma forma do lado esquerdo como do lado direito, como vocês estão vendo aí, nessa visão aí por cima. Mas existem peixes que não têm essa simetria bilateral, eles são chamados assimétricos. E às vezes ele tem a simetria bilateral durante uma fase da vida, normalmente na fase inicial, assim que saindo do ovo, na forma da levinha, e depois vai mudando. Por exemplo, os linguados. Não sei, esses linguados, aí como a gente está vendo aqui nessas fotos, nessas fotografias C, E, D e F, eles têm os olhos só na parte dorsal, só em cima, e não tem olho na parte de baixo. Se você cortar ele no meio, ele fica com a boca de um lado, os olhos do outro. Então é um pouco diferente aí do que a gente entende. A soia também, que são peixes que vivem enterrados, né, debaixo da superfície da areia, e muitas vezes ele tem somente os olhos voltados para cima. Então não tem um olho assim, lado esquerdo e direito, como a gente vê na figura A e B. Professor. Oi. Assim, o senhor vai fazer a chamada depois no final da aula? A chamada é automática, sabe? Porque como eu tenho um programa aqui que quando eu clico, ele já dá para ver quem está online. Aí eu já consigo fazer, não se preocupe não. Certo? Ok, obrigado. Mas assim, você eu já sei que tá, né? Que tá na aula, não se preocupe também. Ok. Tá bom. Além desse formato que eles têm, formato bilateral ou assimétricos, tem algumas características que a gente consegue aglutinar, né? Porque nem todos os peixes eles são tridimensionais, ou seja, dependendo de como a gente vê ele tem um formato de corpo diferente. Por exemplo, um peixe que tem um achatamento lateral, são aqueles peixes que você vê ele lateralmente, ele é um peixe meio arredondado, mas quando você vê ele de frente, ele é achatado lateralmente. Então você vê ele bem fininho. A mesma coisa também outros peixes que têm um achatamento dorso ventral. Então você vê ele de cima, ele tem um formato como esses aqui, né? O peixe morcego, o peixe sapo, mas quando você vê ele de frente, ele é achatado dorso ventralmente. Então tem essas diferenças dependendo de como a gente vê esses peixes. Por isso que basicamente a gente tem 6 tipos de formatos de corpo. Temos 6 tipos de formato de corpo. Formato fusiforme é a forma mais hidrodinâmica, formato de torpedo. É o mais comum dos peixes, aquele formato, né, de torpedo. O formato dos peixes achatado lateralmente, lateralmente ele é achatado, aquele bem fininho. Achatado dorso ventralmente, de cima para baixo, de baixo para cima. O formato anguiliforme, que é o formato de serpente. O formato globular, que é o formato, parece um globo redondo. E alguns formatos incomuns, que a gente não consegue classificar nessa daí. Tipo esse aqui, ó. O meu peixe machado, por exemplo. Ele tem um formato um pouco incomum, né? Ele parece até que foi comido um pedaço dele, né? Tem um formato de machado. O tubarão martelo, por exemplo, ele tem um formato que não consegue ser classificado dentre essas classificações. E também esse outro peixe aqui, que também é bem diferenciado, ele não consegue ser classificado dentro dessas classificações. Então, basicamente, a gente tem os formatos fusiformes, que é o formato de torpedo, achatado lateralmente, achatado dorso ventralmente, anguiliforme, que é o formato de serpente ou serpentiforme, globular, e a gente também tem aqueles outros peixes chamados formatos incomuns. Aí a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui, o formato fusiforme, essas primeiras figuras aqui, A e B, é um formato bem hidrodinâmico, serve para deslizar bem na água, né? Nadar bem. O atum e a corvina a gente tem aqui, ou melhor, a corvina e o atum, são 2 exemplos clássicos. Temos também o formato achatado lateralmente, aqui a gente está vendo ele de lado, mas se a gente vê ele de frente, esses peixes, a gente vai ver que ele é achatado assim, lateralmente. E a gente tem aqui o exemplo do paru, do capros, do borboleta de profundidade e do peixe, não, o peixe-sapo é esse aqui, viu, gente? Aqui é o peixe borboletas, parus. Esse outro peixe aqui, eu acho que, não, esse aqui não é o peixe-sapo. O peixe-sapo é esse G aqui. Mas são peixes que são achatados lateralmente.
Ah, achatado dorso-ventralmente, de cima para baixo. É a raia-viola e o peixe-morcego. Até disse que esse é o peixe-morcego, mas não é esse aqui, viu, gente? É a raia-viola e o peixe-morcego, que eles são achatados dorso-ventralmente, de cima para baixo, de baixo para cima. E o formato anguiliforme ou serpentiforme, é o formato de serpente. Então a gente tem aí o peixe-espada, peixe-fita, as boreias, tem esse formato. Além também do formato globular. O baiacu é sempre o clássico desses formatos globular, né? Ele é bem redondinho, parece um globo mesmo. Pensando nisso aí, todo mundo vendo aí quais são os formatos, né, gente? Pensando nisso, quero que vocês me digam qual é o formato desses espécimes aí. Quem pode dizer? Claro que a gente só está vendo ele de um ângulo, né? A gente só está vendo de um ângulo. Mas quem pode dizer aí o formato do corpo Ô, professor, Oi, uma Yali. dúvida. Pode falar. Aqui nesse daqui, do formato do corpo daqui, é um peixe ou um cavalo marinho? O cavalo marinho é uma espécie de Marinho, peixe, sabe, Yali? É uma espécie de peixe. Quando eu vejo cavalo marinho, quando eu vejo cavalo marinho. É um cavalo marinho, Yali, mas o cavalo marinho é uma espécie de peixe. Tá certo? Ah, sabia não. Pois é. É uma coisa que nem todo mundo sabe. Mas aí, qual o formato de corpo desses espécimes aí? O professor, o primeiro é fusiforme, O que é que você acha? Por quê? porque ele tem formato de um torpedo. Nessa visão, sim, né? Mas esse peixe aqui, ele é achatado lateralmente, certo? Porque essa foto não contribuiu, mas é achatado lateralmente, então ele é bem fininho, certo? Então, Eu não conheço não muito o nome dos formatos do corpo do peixe. Conheço muito não. Conhece não? Mas são esses aqui, ó. Esses 6 aí. Será que você consegue agora conhecer? Fusiforme, é o que eu estou falando aqui já. Achatado lateralmente, achatado dorso-ventralmente, anguiliforme, que é o formato de serpente, globular, que é redondinho, e formatos incomuns, que a gente pode classificar assim, aqueles que a gente não consegue juntar aí. Ok, Yalo? Já conhece agora? Foi Yalo que falou? Deixa eu ver, professor, deixa eu ver. Olhe, não está conseguindo ver não aqui o slide? Tá vendo? Tô sim, professor. Então tudo bem. Então vou passar para frente, tá bom? Estamos passando aqui. E aí eu quero saber esses aí, né? E esses aí. O cavalo marinho, né, que você falou aqui. Você achava que não era um peixe, mas é um peixe. Que formato do corpo é ele? Tô falando tudo. Aquele lá nome primeiro? Não sei o nome bem direito. Me diga aí, Alan. O nome primeiro lá em cima. Não sei se tá certo. Eu não sei qual é o nome primeiro, sabe? Você tem que me Eu não tô lembrada não, professor. Tudo bem. Miriam, quer falar, Miriam? Para mim é formato incomum. O Luciano, diz, Luciano. Eu concordo com a Miriam. Qual, professor? Quem concorda? Você levantou a mão aí? Você levantou a mão, quer falar alguma coisa, Luciano? Qual você está falando aí? Qualquer um, que você queira dizer qual o formato do corpo é. Carol, quer falar? Carol. Professor, acho que esse cavalo marinho seria anguiliforme, eu acho. Seria como, Carol? Anguiliforme. Acho que é assim que fala. É assim, com esse sotaque é que tá mais certo ainda, entendeu? Mas é assim mesmo. É anguiliforme mesmo. Esse do meio seria globular, porque ele tem redondinho assim. Vou dizer assim, o cavalo marinho tem um formato anguiliforme. Ele, certo, apesar de ser um pouco diferente, ele tem esse formato de serpente. Tá certo, viu Carol? Certo. Vamos lá, para completar o ponto. Do meio é como? Eu acho que é globular. E os outros dois? Ai, meu Deus. Globular é esse de baixo, eu acho. O outro é incomum. Não, tá difícil aí, né? Vou passar logo pra gente adiantar, porque eu tenho tanta coisa para falar.
Mas esse aqui é achatado lateralmente, esse aqui é anguiliforme, esse aqui, gente, é aquele mesmo peixe que eu mostrei anteriormente, ele é achatado dorso-ventralmente, é um tipo de linguado. Esse aqui, apesar de ser um formato incomum, porque ainda tem essa antena aqui, ele é formato globular, e esse aqui é um formato incomum, porque ele não é totalmente globular, né, gente? Ele enche isso aqui quando está em perigo, mas o formato dele é uma mistura aqui, né? Do fusiforme com globular, então é chamado formato incomum. Ok, gente? Posso passar? Mas, Carol, parabéns, viu? Respondeu bem. Pode passar, professor. Sim, professor, pode passar. Merece um ponto, não. Meio ponto? Ter falado? Ou não? A Carol? Carol merece ponto. Pra mim, Sim. se o senhor quiser me dar, você é bem-vinda, você que sabe. Miriam falou alguma coisa aí. Miriam, Que ela merece um ponto. ela merece mesmo, Miriam? Obrigado, Mia. Miriam é advogado, né? São quantas pessoas? Já estou esquecendo, né? Luciano, Miriam, Carol e Adriele Canabarro, não é isso? E Miriam, porque também está virando advogado da Carol, que é advogada, né? Então, mais um ponto. Tudo bem, Mas tô ela brincando. ficou, Tô brincando. Vamos passando aqui, mas eu não... Quem me conhece sabe que eu não faço questão de ponto, não. Dou ponto à vontade. Ela disse gangli, alguma coisa. Anguiliforme. Anguiliforme. Até é difícil de falar, né, Miriam? Exato. Mas tem mais perguntas aí, viu, gente? Você vê que eu estou repetindo devagar para vocês irem, né, gravando na memória essas estruturas. Por dentro também, só repetindo, viu, gente? Aqui a gente tem as brânquias, certo? Aqui a gente tem os rins, que era uma estrutura, mesmo num desenho, viu, gente? Tem aqui os rins, que ele fica escondidinho também nos peixes, o intestino e o estômago. Aqui o estômago e aqui o intestino, no caso desse peixe aqui, tá todo engrolado aqui, mas ele é até menor, ok? Uma outra estrutura falando a mesma coisa, gente. Eu vou até passar mais para frente aqui. A mesma figura, que é só para vocês relembrarem onde está cada coisa. E aí a gente vai falar das nadadeiras, né? Os tipos de nadadeiras ou barbatanas, que servem para o animal se deslocar, gente. Normalmente são impares, mas pode também se apresentar isoladamente. Elas têm basicamente as nadadeiras dorsais, que ficam em cima, anal, que fica próximo ao ânus, a caudal, que serve para o peixe deslocar facilmente, como se fosse um leme, né, de um barco. As pélvicas, normalmente, são duas impares, ajuda a dar estabilidade na água e protege também os órgãos. E as peitorais, que dão andamento, né, de um lado para o outro. Pode falar. Não, eu estava em dúvida da aula do senhor, se era 1 hora em ponto, começava, se era 1h30, se era 1h40, estava em dúvida, estava confusa, estressada hoje. 1h40. Foi 1h40, não foi isso, gente, que a gente combinou? Foi? Foi, professor. Perfeito, então. 1h40 é o nosso horário. Ok, tá. Obrigada. Olha aí as nadadeiras, assim, de outras espécies de peixes, certo, gente? Já numa figura real. Aqui é nadadeiras dorsais, né? Chamada adiposa também, uma outra nadadeira, mas é dorsal adiposa. A caudal, certo? Anal, pélvicas e peitorais. No caso aqui desses peixes, ó, aqueles vídeos são achatados dorso-ventralmente. Ele tem duas nadadeiras dorsais aqui, mais para o final, a nadadeira caudal. A pélvica, que fica embaixo da peitoral, mas ela é quase no mesmo, né? Fica uma embaixo da outra, assim, né? Sobreposta, no caso dessa espécie de peixe. Então tem adaptações. E a nadadeira peitoral dele, diferente dessa aqui, ó, que é bem menor, desse peixe aqui é bem maior, né? Bem mais desenvolvido. Então tem essas diferenças também. Ok? Eita. Pergunta para ganhar ponto. Pergunta hiper difíceis. Perguntas hiper difíceis. Mute aí no microfone, só fala quando eu dizer que tá valendo, ok? Porque valendo ponto não pode ser assim qualquer coisa, ok? Se Miriam, Luciano, Adriele Canabarro e Carol responderem, ganha mais um ponto. Vai ser 2. Pergunta aí para difícil. Posso fazer? Lasca. Sim, pode. Eu não sei se eu vou responder. Ok. Só quando eu dizer já, ok? Manda brasa. Situação 1. Ao participar de uma pescaria, você observou que os peixes são lisos e escorregadios. Como você explica tal fato? Calma que tem alternativa. Ah, não tem não. Essa não tem alternativa, não. Ao participar de uma pescaria, você observou que os peixes são lisos e escorregadios. Como você explica tal fato? Essa é a situação 1.
Ah, tá bom. Aí tem a situação 2. Ninguém diz ainda. Que parte do peixe ele movimenta com força ao ser retirado da água? E por que ele faz isso? São duas perguntas, né? Primeiro que você está na pescaria, se alguém já pegou um peixe assim, quando você tira da água, ele fica bem liso, né? Quem pode explicar por que ele fica liso assim? Valendo, pode responder. Alguém quiser responder, pode. Quem responde? Os peixes têm um mecanismo de defesa que eles soltam um muco justamente para se livrar da presa. Nossa. Elane é foda, né? Desculpa. Desculpa, Elane. Parabéns. Não vale, né, Elane? Assim não vale. Porque a Elane já é minha orientada. Já foi minha orientada. Então não vale. Elane vai ser cortada, não pode responder. Viu? Eu gostaria Mas que ela repete, Elane, por favor. É que os peixes têm um mecanismo de defesa que eles soltam um muco justamente para se livrar da presa, né? Tipo, pra ficar escorregadinho mesmo. O BG. Eu concordo com a Elane. Pergunta como você respondeu, eu concordo. Mas é isso mesmo, viu, Elane? Elane tá certa, ela já sabe disso de cós salteado. Quando você tira o peixe da água, ele tem um muco, ele tem dentro da água também, mas serve para proteger, né, ele de bactérias, tudo. E quando você tira da água, é um mecanismo de defesa para ele justamente se soltar também e proteger também. Então, ele produz mais muco ainda para escorregar e poder voltar para a água, certo? Também é um mecanismo de defesa dentro da água, contra levar um corte, ele produz mais muco, então também tem isso. Ok, gente? E a situação 2, Elane não pode responder. Situação 2, que parte do peixe ele movimenta com força ao ser retirado da água? E por que ele faz isso? Aí qualquer um, menos Elane. Cauda, professor, agora eu não sei por quê. Nadadeira caudal também. É a nadadeira caudal, porque justamente é a nadadeira mais forte que ele tem. É que ele usa para movimentar. Muito, muito bem, viu, Miriam? Muito bem, Luciano. Luciano, você tá com a mãozinha levantada. Quer falar mais alguma coisa? Não, né? Não, professor, vou baixar aqui, viu? Pronto. Tá bom. Ok. Posso passando para frente? Ok, entenderam, Sim, né, gente? professor. Entenderam. Eu não vou saber responder nenhuma, porque eu fico calada. Professor, um ponto. Então, a observação quanto à cauda é só porque é o músculo mais forte do peixe, é isso? A nadadeira que ele mais forte para ele se movimentar. Então serve para justamente isso. Ok. Então, ele utiliza a nadadeira caudal, ok? E a gente tem 3 tipos de nadadeira caudal, certo? Basicamente tem 3 tipos. Tem esse primeiro tipo chamado heterocercal, que é a nadadeira muito comum nos tubarões, por exemplo. É característica desse tipo de nadadeira caudal. As vértebras desses peixes, eles continuam até o final da coluna e apresentam inflexão para a parte superior da nadadeira. Pode ser bifurcada ou ter um aspecto de foice. Então, você vê aqui, ó, a coluna vertebral ela se estende por um dos lados aqui, que pode ser um formato de foice ou bifurcada, ou seja, quando tem duas formas, 2 pedaços aqui dessa nadadeira caudal. É muito comum nos tubarões, certo? Esse tipo de nadadeira caudal. Temos a difcercal, que é característica dos peixes pulmonados, aqueles peixes que eu disse, por exemplo, pirarucu, por exemplo, e outros peixes, são peixes pulmonados, né? E eles têm, com a piramboia também é um peixe pulmonado, e tem característica de possuir 2 lobos iguais e as vértebras presentes até a extremidade da nadadeira em posição mediana. Então, 2 lóbulos iguais, essas partes aqui, e a coluna vertebral continua numa posição mediana até o final. E temos o mais comum, que são os homocercal, né? A maior parte dos peixes também tem a nadadeira caudal homocercal, onde as vértebras terminam no pendúnculo caudal. Então, termina aqui, antes de iniciar a nadadeira. Certo? E aí tem vários tipos de nadadeira homocercal, mas, caracteristicamente, a heterocercal é quando a coluna vertebral segue para uma das bifurcações, normalmente superior. A difcercal, quando ela segue centralmente, né? E tem 2 lóbulos iguais. E a homocercal, quando ela finaliza no pendúnculo caudal. Tranquilo? E aí a gente tem algumas figuras aí de variações, mas eu não vou nem pedir isso. Basicamente são essas 3 aqui, viu, gente? Mas variações daquela, né? Você vê, tem a heterocercal, ó, aqui, a homocercal, e tem variações daquela que a gente chama de difcercal, né? Que é difcercal, bem chamado leptocerca,
ou a protocerca, que é muito incomum também, esse tipo de nadadeira. Mas, basicamente, esses 3 tipos, heterocercal, difcercal e homocercal, que são as classificações, ok, gente? E aí, pensando nisso, nesses 3 tipos, heterocercal, difcercal e homocercal. Quem me diz quais são essas figuras aí? Que tipo de nadadeira caudal é? Hein, gente? Vamos lá? Pode falar, Luciano. Tá ouvindo aí, professor? Tá ouvindo aí? Sim. A de cima é heterocercal, né? Sai daqui de cima. O senhor tá mutado. Pronto, todas essas aqui, Calma aí. vamos voltar lá. Heterocercal, difcercal e homocercal, ok? Vamos lá? Homocercal. Essas de cima aí. Essa aqui Todas. também? Essa não, essa daí é hétero. Por quê? Heterocercal, né? Porque ela tem a barbatana pra cima, né? Mas a coluna vertebral acaba aqui, ó. Essa é uma. Então, todas essas aqui são homocercal, né? Pelo menos parece. Homocercal. Certo, gente? E essas duas aqui? Hein, gente? Quem me disse? Parece ser uma também. Também homocercal, né? Acaba no pedúnculo caudal. Essa aqui, gente? Essa é heterocercal. É? Mas a coluna vertebral também acaba aqui, gente, mesmo sendo bifurcada. Então é uma. Nossa, parece. Nossa, E essa aqui? Essa é aquela do meio, que eu esqueci o nome. Difcercal. Ok, gente? Todas as outras são homocercal. Vamos fazer o seguinte, posso dar uma dica valiosa para vocês? Com certeza. Eu vou colocar essa figura aqui na prova e pedir para vocês falarem isso para mim. O que eu estou perguntando para vocês. Então, vai cair na prova isso. Tudo bem? Pode ser? Eu já estou dizendo, gente, para vocês. Isso vai estar gravado, vai estar disponível para vocês. Então, é só vocês, né, estudarem um pouquinho, assistirem de volta, mas vai cair essa questão, ok? Pode ser? Será que vocês acertam, erram? Vamos ver, né? Olha aí, para a gente lembrar aí. Heterocercal, difcercal e homocercal. E esses outros aí? Nossa, meu Deus, quantas aí, né? Você vê que tem uma diferença muito grande, né? Dos tipos de nadadeiras caudais. Vou passando para frente, tá? Estamos falando sobre morfologia, os órgãos, estruturas. E uma que a gente falou que eu acho que nem todo mundo talvez conhecesse é a linha lateral. A linha lateral, gente, que vocês acompanhando aqui o meu mouse, né? A setinha. Ela é uma linha que externamente aqui é o peixe, certo? Normalmente, essa linhazinha aqui, ó, você vê nessa figura, tem uns buraquinhos que tem ligação direta quando a água bate aí com o sistema nervoso do animal. E o animal consegue sentir a água, como se fosse o olfato. Então, ele sente o pH, a temperatura, tudo através aqui da linha lateral. Não é interessante? Então, é um órgão interessante, todos os peixes têm, certo? A linha lateral. Mesmo os tubarões também, eles têm, mesmo que muito primitivo, mas eles têm também uma linha lateral que consegue ter essa sensação, né? Sentir a água. O tubarão mesmo, ele consegue sentir o cheiro, né? O cheiro assim, entre aspas, ele sente que tem sangue a quilômetros de distância, né? Então, você vê como é sensível isso, por exemplo, os tubarões. Um outro órgão também super interessante é a bexiga natatória. Falei lá para vocês, é um órgão que mantém o peixe equilíbrio na água, permite o peixe estar à superfície ou a vários metros de profundidade, então ele enche aquela bexiga e ele sobe. Quando ele esvazia, ele pega aí e afunda, né? Tem peixes que tem peixes que não tem bexiga natatória, viu, gente? Se a gente for ver essa figura aqui, nessas figuras aqui em amarelo, são uma bexiga natatória. É como se fosse uma bexiga mesmo, como se fosse um balão de ar. Aqui a gente vê um espaço bem grande essa bexiga natatória. Elane sabe bem, né, Elane? Quando fura aí, fica um espaço, né? Grande no peixe, né? Quem já abriu o peixe também pode ver isso bem claramente. Pensando nisso, tem uma pergunta super difícil. Valendo ponto. Valendo ponto, viu? E essa tem alternativas. Mas não respondam ainda. Posso fazer? Posso fazer a pergunta? Sim. Pode. Beleza.
Você já deve ter visto que o peixe costuma ir até a superfície da água, coloca a boca para fora da água e depois desce. Não respondo ainda, viu, gente? O que é que está acontecendo ali? Alguém já viu o peixe vai para cima, volta, depois desce. Certo? O que é que ele está fazendo? A. Estaria ele gritando: estou com fome, estou com fome. B. Calma, ninguém responde ainda. Estaria ele cuspindo para fora da água, porque ele não é um peixe muito educado. Os peixes têm mais educação do que o ser humano. Aí cospe para fora da água, que é para não sujar a água que ele está ali, né? Mergulhado. Ou C. Estaria ele enchendo a bexiga natatória de ar. Calma, ninguém responde ainda. Já teve gente levantando a mão. Valendo um ponto. Valendo um ponto. Você já deve ter visto que o peixe costuma ir até a superfície da água, coloca a boca para fora da água e depois desce. Estaria ele gritando: estou com fome, estou com fome. Estaria ele cuspindo para fora da água, porque ele é muito educado, não quer sujar a água. Ou estaria ele enchendo a bexiga natatória de ar? Deixa eu olhar aqui. Quem quer responder? Vamos lá. Quem quer falar, gente? Alguém quer responder valendo um ponto? Luan, calma. Miriam, deixa isso um pouquinho pros outros. Luan levantou a mão aí. Cadê Luan? Eu não tô vendo. Professor. Ah, tô vendo aqui, Luan. Luan, você consegue responder essa pergunta corretamente? Acho que seria a letra C. Calma. Você sabe qual é a alternativa? C. Tem certeza? Tem. É valendo um ponto, viu? Então responda. Por favor. Letra C. Estaria C. Ele enchendo a bexiga natatória de água. De ar. Epa! Natatória de água, não, de ar. Viu, de ar. Tem certeza, né? Alguém quer responder diferente dele? Sim. Alguém responde diferente dele? Fala, Miriam. Professor. Professor, tem preto aqui. Professor? Não ouvi. Oi? Professor, tá preto aqui pra gente. Tá A tela. Ah, agora foi. Pronto. Professor, eu acho que é a letra B. O quê? Pode repetir, por favor, Yali? Eu acho que é a letra B. Qual é a letra B? Estaria ele cuspindo para fora para não sair suja a água. Porque ele é um peixe educado, né? Então tem essa questão. É. E ninguém acha que a letra A estaria ele gritando: estou com fome! Estou com fome! Não. É a C mesmo, professor. É a C É a mesmo. letra B. É a letra B. Letra C, professor. Tá muito fácil para ser a letra C, mas do jeito que tá a água hoje, acho que ele estaria mesmo pedindo socorro. Ninguém acha Pergunta que de $1 milhão. Ninguém É acha letra B. É letra B e pronto. A Elane já sabe a resposta, né, Elane? Não fala, Elane. Ninguém acha. Não fala qual é, Elane. Mas quem respondeu aí a letra C é a correta, Luan, né? Ele justamente vai para encher a bexiga natatória e depois a coisa. Então ele vai para poder encher a bexiga natatória de ar. Entendeu? Por isso que ele às vezes bota a boca para fora. Não quando ele está direto, mas quando ele bota uma vezinha lá, depois afunda, é isso. Então foi Luan, foi. Deixa eu anotar aqui. Um ponto, Luan. Professor. Pode falar. Explica essa agora. Porque o senhor tinha falado que ele enche a bexiga natatória para ir para a superfície. E quando ele vai descer, esvazia. Aí, como é que é essa que ele vai para a superfície para encher a bexiga natatória, se ele enche a bexiga natatória para a superfície? É porque justamente isso, viu, Suzana? Talvez a forma como eu falei foi errada. Assim, ele vai para encher a bexiga natatória e não vai para o fundo, não. Ele sai da superfície só, né? Mas fica ali, dentro da água. E aí ele consegue nadar, ele movimentando as nadadeiras, nada para qualquer lugar. Quando ele esvazia, né, totalmente a bexiga natatória, ele já afunda, ele afunda assim naturalmente. Quando ele enche, porque o oxigênio ele está no corpo do animal, fica ali a hora que for. Mas quando ele sobe de uma vez só, porque justamente ele está enchendo a bexiga natatória. Então ele permanecer ainda flutuando. Ele não fica sem conseguir afundar, porque ele consegue nadar. Mesma coisa a gente, quando está nadando, a gente enche, a gente consegue nadar e ir para o fundo, nadar normalmente. Certo? Tranquilo, Suzane? Alguém quer falar mais? Você?
Não, né? Vamos continuando aqui. Já tem uma galera com ponto aí. A Né? Elane tinha falado de falar alguma coisa. Elane quer falar, Elane? Elane tá professor. proibida de falar. Diga. Fala, Elane. Pode falar. Tô brincando. Mas tem a situação também do peixe ficar muito tempo lá em cima por falta de oxigenação da água, né? Boquejando. Calma. Eu disse assim, quando ele vai casualmente, vai uma vez desce, lá. E depois, ele não fica lá direto falando, não. Ele faz uma vezinha só e depois já afunda. Afunda assim, depois já mergulha, né? Não fica lá em cima, tá certo? Aí tem outra situação que a gente vai falar já, tá bom, Elane? Quem ia falar mais, Luciano, é? Era, professor. Essa pergunta é muito difícil. Esses pontos aí tá complicado. Essas alternativas são difíceis, super difíceis, mas tem pior, viu? Vamos lá, então, continuar. Olha os tipos de escamas que alguém perguntou aí. A gente tem uma classificação de 5 tipos, mas os mais comuns são esses 3 tipos de baixos aqui, viu, gente? A ganoide, mais comum. A cicloide, que é a mais comum de quase todos os peixes. E as quitenoides, que é do tipo do tubarão. Olha como é a escama do tubarão. Por isso que ela tem uma lixazinha. Você vê que tem as pontinhas aqui. É bem pequenininha. Mas tem aí derivações dessas. As escamas, elas ficam aqui como se fosse na pele, né? Uma parte de queratina, né? Forte. Existem peixes que é todo coberto de escama, tem peixe que não tem escama, e tem peixes que são parcialmente com escamas. Ok? Agora essa pergunta ninguém vai responder. Posso fazer? Yali? Oi. Essa pergunta ninguém vai responder. Posso Quero fazer? ver. Vamos lá. Todo mundo em silêncio aí, eu vou dizer quando vai estiver valendo. Quem falar antes, perde ponto, viu? Você já deve ter visto que o peixe costuma ficar abrindo a boca dentro da água e, paralelamente, ele abre uma tampinha, o opérculo, na lateral da cabeça. Estaria ele fazendo o quê? Estaria ele cantando para passar o tempo? Estaria ele conversando com outro peixe fora da água, porque ele está ali. Opa, como é que tá, meu amigo? Como é que tá? Porque dentro da água o outro não escuta a fofoca do outro. Ou estaria ele respirando, ou tentando respirar fora da água? Calma. Ou seja, quem já viu o peixe ali, como a Elane falou, às vezes ele fica direto com a boca fora da água. Direto, né, Elane? E aí, ao mesmo tempo também, ele fica com o opérculo ali balançando. Aquela tampinha balançando no peixe. O que ele estaria fazendo? Cantando para passar o tempo, porque é muito ocioso, principalmente na pandemia, não tem nada para fazer. Os peixes ficam sem fazer nada e fica só cantando fora da água para os outros ouvirem. Conversando com outro peixe, contando as fofocas ou outras coisas mais, não sei. Ou ele tentando respirar. Calma. Alguém eu já sei a resposta. Já sabe mesmo, Ela? Tem certeza? Já. Tenho. Absoluta? Sim. Responda. Por favor, qual letra é a C. Letra C. Letra C o quê? Ele estaria respirando, tentando. Por quê? Explica pra mim. Porque não tem como ele estar nem alternativa B e nem A, porque ele não conversa, ele respira, ele não conversa, eu nunca conversei com peixe, ele vai conversar com a pessoa. Mas eu converso com os peixes. Como que eu não converso com ele? Eu não converso não. Bate papo, dizer como é que foi o dia, como é que tá esse ele vai entender minha língua. Eu vou entender a língua dele. Rapaz, é lasca. Eu tô dizendo que ele conversa. Eu converso com o meu peixe, ele conversa não com os peixes. Ninguém conversa com os peixes não aí, é. Elane, você conversa não com os peixes? Eu não converso não com o meu peixe. Eu não converso com o peixe, com o meu peixe. Eu sou a própria irmã do Aquaman. Você não conversa não com os peixes, Elane, lá no laboratório? Direto conversando com eles. Pois é, contar as coisas, falar, às vezes você tá chateado, aí você fala com os peixes, pronto, é bom que ele ainda desabafa com eles, é normal. E às vezes ele conversa com um, com o outro também. Como é que ele não conversa? Conversa também. Ou ele cantar, será que ele não poderia estar cantando não, para passar o tempo? Depende poderia da voz, sim. Depende de que, Luciano? Depende da voz, né? Depende se é afinado ou não, né? Depende aí do que ele tá cantando. Mas, assim, foi valendo um ponto isso? Eu nem lembro mais. Foi? Foi, professor. Foi, né, ela? Então, tudo bem. Acho que você até, pela sua participação, merece até mais do que um ponto. Eu vou dar logo 2. Pode ser? Podem. Então, dá
Que mais participa, Ave Maria. Participa muito, né, não, Miriam? Então, vou botar aqui Iale, que eu comecei chamando de Lali, mas é Iale, né? Iale. É Iale, professor. Iale, eu fiquei chamando de Lali, né? Não sei por quê. Vamos lá, então. Tá certo, viu, Iale? Mas eu tenho um apelido, professor. Qual é o seu apelido? Lalinha, Lulugo. Como? Maria. Lulugo, varia. Lulugo? Mas Sim. você gosta de ser chamado Lulugo mesmo? Não tem problema, não. Não. Eu posso chamar de Lulugo? Pode. Tudo bem, Lulugo. Então eu vou chamar de Lulugo, tá certo? Tudo bem. Não acertou e vai ganhar logo 2 pontos. Eu vou fazer logo o seguinte, vai ganhar logo outro ponto também. 3 pontos. 3 pontos. Tá gravado aqui, 3 pontos. A Lulugo e a Yali, vulgo Lulugo. 3 pontos, viu? 3 pontos, ok, Yali? Tô falando sério. Tá bom? Você tá participando muito, é 3 pontos logo. Vamos continuando aqui. Já tá um ponto aqui pra galera grande, né? Vamos lá, falta pouco, viu, gente? Para terminar, que tô falando muito, falta pouco. Professor. Oi, fala, Miriam. Eu gostaria de sugerir essas perguntas na prova. Será que o povo acerta, Miriam? Eu acho que o povo erra. Acredito. Eu não vou fazer, não, que o povo erra essas perguntas. Com certeza, certo? Mas fica a sugestão, tá bom? Vamos continuando aqui. Falta pouco. Como eu disse aqui, e como Lulugo e Ali, né? Vulgo Lulugo, acertou a letra C. Ele fica tentando respirar, porque os peixes eles não respiram fora da água, gente. Os peixes respiram dentro da água. E eles respiram através das brânquias, que são essas estruturas aqui, ó, que é protegido pelo opérculo. Então, as brânquias é onde faz as trocas gasosas, né? Ou seja, Professor Lali, é mais fácil você me chamar. Melhor. Gosta não de Lulugo, né? É melhor Lalinha. Deixa pra família. Melhor. Depois que eu acostumo. Ô, Lulugo, depois que eu acostumo. Mas tudo bem. E Ali, quando eu esquecer, eu chamo Lulugo, tá certo? Pode ser? Pode. Tá bom, então. Yali mesmo. Então, Yali, vulgo Lulugo de vez em quando. Bom, os peixes não conseguem respirar fora da água. Só conseguem respirar dentro da água. A maior parte dos peixes. Tem peixe que respira, viu, gente? Fora da água, porque ele tem pulmões. Tem peixe que respira pela pele. Mas a maior parte dos peixes respira pelas brânquias. São as estruturas aqui, né? Que são bem irrigadas. Passa muito sangue, porque justamente há muita troca gasosa ali. Inclusive, se a água estiver muito suja, começa a prejudicar muitas brânquias. Imagina uma água muito barrenta. Então, aquela sujeira entra nessas brânquias e entope. E o peixe não consegue respirar mais. É morto, porque não consegue respirar. O oxigênio que está dentro da água, que a gente chama oxigênio dissolvido. Ok, gente? Que justamente é protegido aqui pelo opérculo, essa estrutura aqui. Como vocês estão vendo aqui, né? A água entra pela boca e sai pelas brânquias. Quando ele sai por aqui, né? Já vai deixando o oxigênio. E aí vai para a circulação normal do peixe. O tubarão não tem opérculo, mas ele também tem brânquias. E aí a água, a mesma coisa, entra pela boca e sai aqui pelas fendas branquiais. Tanto é o tubarão, ele não pode passar muito tempo fora da água, não, viu? Se passar pouco tempo, ele já morre. Ele precisa de muito oxigênio. Boca do peixe, então tem muitos formatos de boca do peixe. Né? E dentes também, dependendo do hábito alimentar, se o peixe é carnívoro, ele tem peixe que não tem dentes. Tem peixes que tem o dente para quebrar, tipo tambaqui, ele tem o dente parecido para quebrar sementes. Então ele tem que ter o dente bem forte, parece dentes incisivos de seres humanos. Mas tem peixes como a piranha, tem um dente bem pontudo, que é quando ele pega a presa, arranca o pedaço. Tubarão mesmo, tem várias fileiras de dentes e tem boca de diferentes formatos. Tem boca formato para baixo, formato proeminente, formato para cima. Então tem boca de tudo que é formato. Ou seja, inferior, quando é voltada para baixo, terminal, quando é no final do peixe, subterminal e superior, quando é voltada para cima. Então, dependendo da posição, tem peixe com diferentes formatos de boca. E para a gente encerrar, as principais diferenças entre os dois grupos maiores de peixes cartilaginosos e os ósseos, ou seja,
os condrites e os actinopterígeos, é que os peixes ossos, a maior parte deles tem a boca voltada para frente. Existem sempre exceções, viu, gente? Porque tem muitas espécies de peixes. Mas a maior parte dos peixes ossos, boca voltada para frente, e os peixes cartilaginosos, a maior parte deles tem a boca voltada para baixo, boca ventral. Os peixes ossos, eles têm opérculo. Os peixes cartilaginosos, eles têm fendas branquiais. Os peixes ossos, eles têm bexiga natatória. A maior parte dos peixes cartilaginosos não tem bexiga natatória. Tanto é que se o tubarão parar de nadar, ele afunda. Né? Não sei se vocês já ouviram essa lenda, né? Mas ele afunda porque ele para de nadar. O sistema digestivo dos peixes ósseos termina em ânus. Então, tem separado a parte onde sai a urina e onde saem as fezes dos peixes. No caso dos peixes cartilaginosos, é uma saída só. Sai urina e fezes, como as galinhas, por exemplo. Termina em cloaca. E a principal diferença é o tipo do esqueleto, que é ósseo ou cartilaginoso. Entre macho e fêmea tem diferentes formas de orifício urogenital, mas aí se a gente pegar a maior parte dos peixes, tem peixes que a gente não consegue ver assim externamente, né? Só externamente, e tem que fazer só na época da reprodução que a gente consegue perceber, mas a maior parte dos peixes tem ânus, certo? E no caso da fêmea tem uma uretra, né, diferenciada em relação ao macho, porque ela tem um oviduto, que é onde ficam os ovos, e a uretra, onde sai a urina. A mesma coisa aqui no caso do macho, certo? Aqui uma fotografia de uma tilápia. Eu normalmente quando eu dou aula prática, e aí eu gosto de fazer uma prática de anatomia, os alunos vão fazer isso, então você vê aqui, ó, é difícil ver a diferença de um macho para uma fêmea, mas você consegue perceber, do macho é um pouquinho mais pontiagudo, a uretra, e da fêmea tem aqui o oviduto, que é um pouco mais abaulado, certo? No caso aqui de uma tilápia. Os dois aqui, ó, com o ânus, para a gente diferenciar macho e fêmea de tilápia. Quem tem prática vê isso rápido, quem não tem, demora, né? Ok, gente, eu acho que é isso. Tem aí espécime do peixe bem complicadinho aí, bem difícil de ver, né? E bem difícil de poder identificar sua morfologia, chamado peixe-fera. Não sei quem é o mais feio aí, se é o peixe ou o dono do peixe. Corona. É o peixe corona. Não sei quem é mais feio, é o dono do peixe, o China aí, ou o peixe, ou o próprio peixe, né? E não tem um aspecto muito bonito. Ok, gente, eu acho que com isso... Oi, deixa eu só diminuir aqui. Pode fazer. Eu acho que com isso a gente encerra. Vou só parar de gravar aqui para a gente... Mas esse peixe aí, esse último peixe aí, não é problema genético, não? Ele é normal assim mesmo? Ele é assim mesmo, viu, Miriam? É desse jeito mesmo. Comia não, peixe. Então, só para a gente encerrar aqui a apresentação, mas a gente não acaba ainda a aula, tá bom?